E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Vamos estudar o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 30, né? Herança e Eutanásia. Capítulo muito interessante que envolve situações daquilo que nós ainda estamos tão carentes de fazer, que é perdoar, tolerar. Isso é muito ainda complicado para nós, né? Temos que fazer mais esforço em cima disso. E a lição é sobre isso. E no programa passado, nós comentamos sobre a Paulina, a personagem aqui da história Paulina, em que o pai está internado, vamos dizer assim, no estado de semi-loucura, né, Tereza? Podemos dizer assim, né? Uma loucura momentânea, pelo ódio que ele alimenta dos familiares, né? O título é Eutanásia, nós vamos ver isso mais adiante, mas ele foi vítima disso também. E aí ela pede para ele para perdoar aqueles que ficaram, porque ele continua envolvendo os familiares em fluidos de amargura e incompreensão. Incompreensão quer dizer raiva, ódio, né? E nós, Tereza deu o exemplo também do personagem Orzil, do livro Ação e Reação, em que ele é responsável por um setor de atendimento a necessitados, muito necessitados, vindo das regiões de umbral, e que ele toma conta de certas pessoas que como enjauladas, ficam aprisionadas, tal estado de demência dessas pessoas. E essas pessoas nesse setor, nessa cabana, está no livro Ação e Reação, elas estão com capítulo 5, elas estão presas pelo pensamento a situações complicadas que elas cultivaram enquanto encarnadas. E é muito interessante, quem quiser ver lá, capítulo 5. Nós também colocamos a questão do pensamento e dos fluidos pelos quais os pensamentos são emitidos, em que Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 14 do livro A Gênese, no item sobre a lei dos fluidos, né? E no item 15 desse capítulo 14, mais especificamente, nós falamos sobre o comentário que Kardec nos traz, o ensinamento, né, que Kardec nos traz, sobre a questão da responsabilidade nossa do pensamento, no sentido de que tudo aquilo que pensamos é levado pelos fluidos e toma forma. Toma forma e toma atitudes. Ele dá o exemplo de se a gente quer, por exemplo, em tentar matar alguém, e aí a gente o fluido plasma aquela arma, e aí plasma a pessoa e o ato é cometido no pensamento. E aí traz responsabilidade para nós, tal como o pai da Paulina está fazendo aqui, por isso que ela pede o perdão. Na questão do perdão, claro, né, nós focamos isso aí, e falamos sobre o perdão, que citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo, na página, no seu capítulo 10, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? E, a partir daí, vamos continuar então a leitura. Nós estamos no 20º parágrafo, no final dele, né? Isso. Continuando aqui o que a Paulina está dizendo para o pai dela. Isso. Aí ela continua assim: aqui vemo-lo em estado grave. Na Terra... Não, desculpa, um pouco antes. Desculpa, um pouco antes. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir. Ela está dizendo do quadro familiar, que se ficou, né, na Terra, né? Um quadro terrível familiar, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Então ela já está colocando a responsabilidade para ele também. Ele, com os pensamentos dele de vingança,
pelo que aconteceu com ele ajuda ao quadro desarmônico e desequilibrado que a família está vivendo. Ele contribui com isso. Por isso que ela está dizendo, um quadro terrível cujas sombras poderiam diminuir se o senhor, a sua mente, não estivesse mergulhada em propósito de vingança. Quer dizer, se ele melhorar a atitude dele, não é que o quadro da família vai acabar, vai resolver, não, mas vai melhorar. A responsabilidade dele quanto a isso ia ser tirada. Então isso serve para todos nós. Nós não vamos resolver o problema das coisas, mas nós podemos contribuir sim com qualquer situação problemática dentro do nosso trabalho e da nossa casa, principalmente, do nosso lar, se os nossos pensamentos forem pensamentos de resignação. É a palavra-chave, resignação. E a resignação pela doutrina espírita, ela é raciocinada, porque fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, disse Allan Kardec. Então, o raciocínio que o Espiritismo nos traz, por que eu tenho que ter resignação? Isso é a fé raciocinada, é o porquê. Porque eu sou um espírito endividado e tenho também que pedir perdão para as minhas ofensas. Se eu necessito de compreensão para minhas ofensas, eu também tenho que compreender a dos outros. É lógico, isso é, né, como 1 mais 1 é 2, é matemático o raciocínio. Então é o que ela está dizendo, se o senhor melhorar, o que ela está dizendo? Se o senhor melhorar os seus fluidos, as suas emissões, começar a raciocinar, se resignar às vontades de Deus, porque se Deus não permitisse, ele não desencarnava, nem se o outro atentasse a eutanásia. É o que nós vamos ler, né? Mais na frente. Então, tudo é com a permissão de Deus, não é que Deus quer aquilo, mas é com a permissão divina. Esse raciocínio que nós temos que ter, que ela está pedindo para ele, no fundo é esse. Que aí melhora o quê? Para ele. Ele ajuda a família e melhora o lado dele, não é isso? Porque ela até elogia ele. O senhor é uma mente vigorosa, claro, e não é à toa que ele enriqueceu, porque aqui em momento nenhum fala que ele enriqueceu ilicitamente, não. Ele enriqueceu no trabalho. E algo ele desenvolveu porque inteligente era, com certeza. Então ela falou para ele, pai, o senhor que é uma pessoa tão inteligente, por que o senhor não para, né, e usa essa inteligência para ajudar o senhor e a nossa família agora, né? Porque ele só usou a inteligência para ganhar dinheiro. E agora ela está pedindo a ele que ele use toda a inteligência dele, que ela fala que ele tem uma mente vigorosa, ele é aquele tipo de pessoa que, não, eu vou correr atrás, e foi o que ele fez. Tanto que o título é herança. Ele não deixou R$1.000 de herança. Eu estava fazendo aqui mais ou menos as contas, né? Ele deixou muito dinheiro. E não porque se fosse ilícito, estaria aqui dizendo, não foi. Ele, então, como ele já tem esse poder muito grande, né, ele já desenvolveu essa virtude da perseverança, né, do pensamento vigoroso, mas ele perturba a família. Porque a mente dele, a gente não viu o Emmanuel dizendo que a nossa mente é como um dínamo? O Emmanuel não, o André Luiz, no Ação e Reação. Então, o dele é um dínamo já poderoso, porque ele exercitou isso bastante. Só que ele exercitou isso só para a área material. Ele esqueceu de exercitar o pensamento dele para a área moral. E agora está dando a diferença. Então, ela está exortando a ele que ele use toda essa força que ele tem para melhorar a condição moral da família. E aí a Tereza falou exortando a ele, mas no fundo também está exortando a nós, porque o livro, gente, olha só. Os livros todos, principalmente aqui André Luiz, que nos traz detalhes do plano espiritual, ele é dirigido a quem lê. Todos nós, né, que estamos lendo. Então, ela continua assim. Aqui vemo-lo em estado grave. Então, está dizendo para ele, só está em estado grave, só está um doente
estado grave, né? Não sei, tem aquelas placas coloridas nos hospitais, estado grave e tal. Tem estado grave. Por quê? Porque o perdão. Se eu só ler uma frase aqui, duas, do livro Esperança e Luz, ditado pelo Emmanuel através do Chico, e o título é Perdão Sempre. Ele diz assim, olha só, quem deseja encontrar a paz na vida, perdoe as provas que a vida nos apresenta. Que é que ele não tem, ele está sem paz na vida, porque é a vida, ele continua, a vida continua, é contínua, fora do corpo, somática e dentro do corpo, encarnado ou desencarnado. E na última frase desse texto ele diz assim, se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa, com que somos chamados a viver cumpridos os desígnios de Deus. Então é tudo um treino que nós não temos ainda, mas um treinamento de submissão às vontades divinas. Né? Então ela continua assim, na terra, mamãe louca e os filhos perturbados. Odiando-se entre si, em meio de tantas mentes desequilibradas, agora que vem o legal, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Não sei como é que faz a reverter para o dia de dinheiro de hoje, mas é muito dinheiro. Né? Converter para o dia de hoje. Mas 1 milhão é sempre 1 milhão. Um milhão é sempre 1 milhão. É muito dinheiro. Então, por isso, né? Ele era um homem inteligente. Ele conseguiu fazer um patrimônio material muito grande. Mas ele não. Esse é o problema. Quando a nossa riqueza é só dinheiro, começam todos os problemas, porque o que ele tinha, a riqueza que ele tinha era só dinheiro. Ele não desenvolveu na família o afeto, a amizade, isso é muito, e isso a gente, no caso aqui, né, ele era uma pessoa rica, mas isso acontece em muitas famílias, às vezes pais e mães que ficam só preocupados em guardar dinheiro para o futuro, para deixar para os meus filhos. Eles só cuidam dessa parte, a parte afetiva, a parte moral fica a desejar, porque muitas das vezes essas crianças vão ser criadas por pessoas remuneradas, que são as empregadas domésticas, as babás, não de maneira nenhuma depreciando o trabalho dessas pessoas, mas elas, muitas das vezes, têm um pensamento muito diferente da família, da mãe, do pai, vão criar do seu jeito, ou crianças que vão passar o dia inteiro na escola. Então, a pessoa, ela só procurou desenvolver a riqueza material e esqueceu de cultivar, né, nos filhos a riqueza do afeto, do carinho, do respeito, não é? Tanto a coisa aqui na família do seu... Aqui não diz o nome dele, né, Marco? Do pai da Paulina. Não diz. A coisa foi tão grave que o filho fez? Adiantou a morte do pai. Por isso é o título, eutanásia. Ele queria o dinheiro, eles foram criados assim, porque o pai e a mãe da Paulina só viveram para trabalhar e esqueceram completamente de desenvolver outros valores, né, que não é o valor monetário, na mente dos filhos. E é o que ela está dizendo, papai, o senhor vai dizer para ele daqui a pouco, mais ainda, o senhor é o grande culpado do comportamento dos seus filhos, porque o senhor não cuidou, a riqueza na nossa casa era só de dinheiro, de mais nada. Não, nós estamos aqui condenando o dinheiro de jeito nenhum. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse que é o problema. No dizer de Paulo, tem um dizer de Paulo em sua carta a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, que é o caso aqui que nós estamos vendo. E por que é colocado aqui, gente? Porque pode acontecer com qualquer um de nós.
E aí, na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 925, Allan Kardec pergunta assim: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? No caso aqui do pai da Paulina, a gente não viu ela não detalha nenhuma desonestidade enquanto ele adquiriu o dinheiro. Parece que foi pelo trabalho. Sim. Mas o acaso não existe, tanta gente que trabalha e não consegue, não é? Ele estava na prova da riqueza. Aí os espíritos respondem a essa pergunta de Allan Kardec, é a 925. Isso significa um favor, quer dizer, uma oportunidade aos olhos dos que apenas veem o presente. Porque nós só vemos assim a encarnação presente. A gente não tem que raciocinar em termos de vida eterna. Nós estamos num estágio aqui, temporário, com o corpo emprestado, com a família, com a casa emprestada. Então, o tempo é temporário. Então, essa questão da riqueza também é. Aí os espíritos respondem. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Porque ela é escorregadia, ela faz nos escorregar muito fácil. É o que eles estão dizendo aqui, é mais perigosa do que a miséria. As duas são perigosas, mas a da riqueza é mais. Então, quando Paulo diz aqui que porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, o Emmanuel comenta assim, no livro Caminho, Verdade e Vida: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Ele não diz isso. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é o problema do dinheiro, o amor que nós demos a ele, que a Teresa falou, a exclusividade da nossa vida para ele. E o restante fica de lado. E aí dá nisso que está dando aqui muitas vezes, essa história aqui do pai da Paulina. Né? Eu acho que hora nenhuma fala do nome dele. Não, aí, né? Então ele continua. Pode comentar mais alguma coisa do dinheiro? Dinheiro é bom. Não. Dinheiro é bom pra gente comentar. Não é que a gente não gosta, a gente gosta, viu, gente? O problema é como a gente usa. Mais. E continua. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? É isso que nós estamos comentando. Então, o estágio que nós estamos vivendo aqui na Terra é muito curto, é muito pouco. A gente tem que raciocinar em cima disso. Apesar de, eu estou com 80, 90 anos, já estou tanto tempo, mas não é. Para a eternidade isso não é nada, é um pingo numa página grande. Então, nós temos que aproveitar isso para cultivar a felicidade, que vem o dinheiro, que venha, mas que saibamos dar bom uso. Como ele disse aqui no Livro dos Espíritos, é um favor aos olhos de quem apenas veio o presente. Esse favor é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós exercitarmos alguma coisa. Assim como é a pobreza, mas nós estamos falando aqui do dinheiro, da riqueza. E ele pode, como é uma prova mais escorregadia, ela leva a isso aqui, é o que ela está dizendo. O que adiantou tanto dinheiro se não há um átomo de felicidade para ninguém? Se você não aproveitou isso para cultivar a felicidade, pelo menos na sua família, pelo menos a harmonia. O que ainda é muito pouco, porque os espíritos recomendam que todo benefício que nos é dado na mão é para nós distribuirmos, é para nós cultivarmos, semearmos o bem no nosso caminho, para aqueles irmãos ainda que passam por provações que a gente nem imagina passar, né? Claro, isso aí é o certo. Mas é isso que ela está dizendo. O que adiantou se isso não trouxe um átomo de felicidade, né? O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. É o que diz Emmanuel também na página. E agora ele vai dar na página Dinheiro do livro Caminho, Verdade e Vida. Então a gente não pode ser condenado. Agora nasceu um neto do Silvio Santos há pouco tempo, filho de uma filha dele. Aí botaram até assim, poxa, o menino, o bebê sorrindo, a cara da felicidade que já nasceu rico. Assim, uma brincadeira que fizeram. É um espírito em provação que veio na riqueza, ele já está dando uma oportunidade. O que ele vai fazer com o dinheiro? Como ele vai usar isso, né? Nós, no lugar dele... É a Condessa Paula. Isso, né? Do livro Céu e Inferno, não é? A Condessa Paula é um espírito que ela diz que ela foi condessa, mas ela... depois ela usou mal a riqueza e ela vem algumas encarnações na pobreza. E é na pobreza que ela consegue quebrar o orgulho dela. Mas ela diz lá que, apesar de tudo, ela vai ter que novamente ter uma reencarnação na riqueza,
para provar para ela mesma, se ela já compreendeu que tudo, né, o dinheiro na terra é neutro, ele é um empréstimo que Deus nos dá para que a gente use a nosso benefício, mas não se esqueça de ajudar. Porque a lei de caridade, de solidariedade, de fraternidade é uma lei do universo. A gente vai ter que aprender a cumpri-la. Então, se a gente tem dinheiro, que a gente também compartilhe com quem não tem. Se a gente não tem dinheiro, mas tem saúde, que também use, né, a saúde para ajudar. Se você tem inteligência, não tem dinheiro, não tem muita saúde, mas tem inteligência, repartilhe a sua inteligência. É a parábola dos talentos que Jesus contou, para que a gente, né, aproveitasse todos os benefícios que a gente recebe na encarnação e saiba dividir, saiba investir. E saiba distribuir, né, como o Marco leu. Então, a Condessa Paula, é um exemplo ela muito vai bom, ter... né? É um exemplo, eu só vou dizer onde está, né, para o ouvinte, ó, é o livro Céu e Inferno, da segunda parte, o capítulo 2. É o exemplo 10, a Condessa Paula. Isso. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Tinha tudo para dar errado, né? Vamos dizer assim, para escorregar como os espíritos de... Não, anteriormente, mas nessa encarnação não, tanto que ela está em espíritos felizes. Ela escorregou antes, mas nessa não, olha, bela, jovem, mas aí ela, ó, no meio do parágrafo ela diz assim, ó, ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Sim. Jamais a maledicência lhe conspurcava os lábios. Então, é um exemplo muito legal, podem ler que é um exemplo para nós. Mas que, ela se diz, ela conseguiu, ela não a gente... fala que ela vai ter que voltar novamente com o mando, com vai com novamente para poder, treinar mais. Não tem mas jeito. nessa ela está no capítulo de espíritos felizes. Isso. Aqui no livro Céu e Inferno. Então ela passou na prova, sim. Ela passou, né, na última. Então, a Condessa Paula. Então, é um exemplo muito bom para todos nós. Kardec coloca aqui, a gente sempre fala disso nas reuniões lá da nossa casa, porque assim, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo um dia, não é? A gente condessa, né? Só não diz, Kardec só não bota... ele bota assim, Paula, na terra, Condessa de... Aí não bota. Poxa vida. Né? Então, é isso que ela diz. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora ele vai dar desculpa, mas que ela falou isso tudo. Faltam só mas dois... dá para terminar essa frase. Mas, ó, então, de que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Aí ele responde, mas eu leguei enorme patrimônio à família. Atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Eu lembro de Divaldo Pereira Franco, algumas palestras, que a pessoa diz assim, mas eu vou deixar tudo para vocês, porque não pode levar muitas vezes. Porque se pudesse levar, eu acho que o discurso da maioria de nós seria outro. Não é? Daria tudo no E caixa. Muitas vezes os espíritos nos ensinam, gente, que o acúmulo, às vezes, de bens, assim, inopinadamente, constantemente, a palavra certa é essa, muitas vezes é para pagar a dívida para alguém. Às vezes você está deixando um dinheiro para aquele que você usurpou. Né? Mas essa frase aqui, que eu leguei enorme patrimônio à família, ótimo, mas às vezes é porque não pode levar. Porque se pudesse, o discurso talvez seria outro, né? Em todos nós. Então, esse ensinamento aqui que traz muito para nós de que o dinheiro é bom, mas tem que saber usá-lo, né? Corretamente, para a felicidade nossa, que é o que interessa. Porque é o que ela diz, se não há um átomo de felicidade para ninguém, o que adiantou? Né? Aí ela continua, Paulina. Aí ela continua mais um pouquinho. Paulina. Estamos terminando aqui o tempo, mas ela fala assim, Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. E no próximo programa vamos ver a continuidade da conversa. Coitada, ela está tentando. Ela está tentando, né? Ela está fazendo a parte dela, ela está tentando ajudar ao pai e ajudar a família na terra, compreendendo, porque a gente vê tal equilíbrio dessa moça que ela não tem raiva do irmão. Não tem raiva do irmão. E ao que parece o irmão adotivo. Isso. Por isso ela pode vir em casa. Ela pode vir tem ver, equilíbrio para isso, né? Ela tem equilíbrio, ela já conseguiu compreender e perdoar. Não é? Não é? Então, estamos terminando mais um programa, graças a Deus, agradecendo a todos pela oportunidade que deram a nós de conversar sobre a doutrina espírita. Muito obrigado pela paciência também de nos ouvir. Fique com Deus. Um grande abraço a todos, em especial ao nosso amigo Jorge Simões,
Muito obrigada, Jorge. Um grande abraço. Seu Jorge. Deus abençoe vossos lares. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.